Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, uma ótima noite a todos. Hoje começamos mais um programa Conectando Negócios. A gente vai trocar uma ideia muito especial com uma especialista faixa preta em LGPD, não vou errar, Lei Geral de Proteção de Dados. E o intuito desse programa é trazer maior conhecimento, trazer insights, trazer dicas e que você mande sua cidade, mande sua pergunta sobre o seu negócio, o que ele pode melhorar. A Associação Conecta não é uma associação focada em network somente, é um hub de serviço onde você consegue consumir produtos, você consegue comercializar produtos internamente e também fazer network, e ainda de ter várias vantagens de benefícios como desconto em farmácia, desconto em cinemas, em escolas. Então, nesse momento de pandemia que todo mundo está precisando se reinventar, é muito importante você olhar para suas finanças, ver realmente o que faz sentido. Se o network ou a nossa venda de boca a boca realmente é o seu momento, por favor, quarta-feira às 18 horas vamos ter mais uma reunião da Associação Conecta. Vamos trazer várias dicas de como você pode potencializar seu negócio e toda segunda-feira aqui no nosso programa. E para quem não me conhece, eu sou o William Menezes, da empresa RR Menezes, uma empresa especializada em trazer maior tranquilidade na área de vendas e também na gestão empresarial. E quando a gente fala de gestão empresarial e vendas, hoje a gente vai focar nosso assunto hoje sobre uma lei que realmente começou em setembro de 2020. A doutora depois pode me corrigir melhor quando ela realmente entrou. Só que ela trouxe alguns problemas para alguns empresários, que é exatamente como lidar com os dados dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus funcionários. E a gente vai focar muito hoje sobre essa ótica. E eu quero apresentar a nossa amiga doutora. Ela está um pouquinho nervosa, então ela relaxa, se solta. Fica tranquilo que aqui é bem tranquilo. E apresentar a nossa amiga aqui e doutora Cleide, que é especialista realmente em consultoria empresarial. Boa noite, gostaria de saber um pouquinho sobre você, doutora. Boa noite, William. Então, eu sou advogada, já me formei aí há um bom tempo, melhor não falar quanto para não denunciar a idade. Sim, né? Mas já passou uns 5 anos já, né? Com certeza. Com certeza. Eu me especializei em direito empresarial, estou me especializando também em direito digital. Legal. E tenho estudado bastante sobre a LGPD, como fazer a implantação, a estruturação da documentação, e vim dar umas dicas para vocês hoje. Legal. E você é casada? Você Sou. achou que ia perguntar. Sou casada, tenho um filho. Legal. Que espero que tenham conseguido acessar e estejam me assistindo. Faça favor, coloca ali, oi mamãe, beijo mamãe, tô te vendo. Então é importante fazer isso, né? Pelo menos a família, né? A Carla Menezes nunca falta, é uma das primeiras a entrar nas minhas lives. Então, boa noite Carla, boa noite Márcia Peliquian, sejam bem-vindas. E por que eu iniciei já conversando sobre se você é casado ou não? Porque quando a gente fala de dados, da Lei Geral de Proteção de Dados, é muito sensível isso, né? De você tem que tomar muito cuidado hoje para você não ser invasivo com as pessoas. E ainda mais quando a pessoa não sabe que você está tratando aqueles dados de uma forma diferente, ou que você pegou aquela informação para se aproveitar daquelas informações para vender ou comercializar aqueles dados, né? Então, o que é essa lei? O que é a Lei de Proteção de Dados, né? O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados? Na verdade, William, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger as pessoas físicas, né, os dados das pessoas físicas, por conta daquele famoso comércio dos dados que a gente conhece, né? Então, você fornecia os seus dados em troca de, eventualmente, um desconto, de participar de um sorteio, e você não sabia o que seus dados, o que fariam com seus dados depois daquele evento. Se você forneceu, participou do sorteio. E o que eles fizeram com seus dados depois? Eles destruíram, eles passaram para frente, eles vão continuar te mandando mala direta. Você não tinha esse controle, né? Então, a lei ela veio justamente para proteger o seu direito de liberdade, o seu direito de privacidade. Então, a liberdade seria no sentido de você ter liberdade de escolha. Porque não sei se eu vou até antecipar alguma coisa que você vai me perguntar depois. Fica à vontade. Mas quando você entra num site de pesquisa, quando você entra no site de uma determinada empresa, muitas vezes por trás do sistema eles puxam alguns dados seus
e depois eles ficam direcionando conteúdos para você de consumo, né? Te forçando a eventualmente consumir alguma coisa. Então, essa liberdade seria de você poder realmente escolher e não ficar com essa informação massiva em cima de você, tentando te vender alguma coisa. Quando você fala dessa massiva, eu acho que é importante dizer, trazer um detalhe, né, para quem está assistindo a gente e talvez ele fale, meu comércio é muito pequeno, né, ou meu serviço, eu sou um nano empresa, né, sou sozinho, mas você hoje lida com dados, você lida com dados de clientes, de fornecedores, dos seus familiares, então é muito sensível isso. Eu vou dar um exemplo clássico que acontece normalmente. Eu vou falar primeiro de dois conceitos no marketing e nas vendas, tá? Que é o inbound marketing e o outbound marketing. Isso serve para outbound sales e inbound sales. Então, a coisa só mudou o finalzinho marketing e vendas, mas a ideia é a mesma. Então, dentro do inbound marketing ou inbound sales, normalmente o seu cliente, o seu consumidor, ele dá esses dados de forma natural. Ele é provocado a dar esse dado. Já no outbound, não importa se é sales ou marketing, realmente é aquele chamado, a pessoa que liga para poder caçar, para vender alguma coisa para você, ou ele comprou um dado de alguém para poder fazer isso. Eu vou falar isso um pouco mais na frente. Mas quando a gente fala de inbound marketing, isso é muito comum hoje com marketing digital, né? Todo mundo hoje posta, todo mundo coloca vídeo, e quando aparece aquela telinha promocional, você fala, nossa, eu estava procurando alicate de unha. Aí você fala, alicate de unha? Como esse alicate de unha apareceu? Isso acontece porque você fez uma pesquisa na internet, ou comentou, e aí eu vou entrar na questão de cookies, eles pegaram esses dados e falaram assim, legal, o William está procurando alicate de unha. E ele começa a aparecer, alicate de unha, um monte de coisas relacionado a isso. Quando você clica nesse item e você coloca seus dados e fala assim, não, eu quero receber ou ver essa promoção. E você coloca seu e-mail, você coloca seu nome, coloca talvez o seu site ou o que for que ele precisa naquele formulário, quantidade de funcionários ou não. Isso é uma forma de coletar dados. Legal. Isso era permitido muito tranquilo antes da lei. Então as pessoas pegavam isso e depois elas faziam o que quisessem com esses dados. E agora, doutora? O que ele precisa fazer, tomar esse cuidado? Porque não é simplesmente agora pegar esses dados e fazer como ele fazia antes da lei. O que ele precisa fazer agora? Agora você precisa informar para o seu cliente por que você está pegando e o que você vai fazer com esses dados. Não é simplesmente só coletar, né? Então você vai falar para ele, eu vou coletar os seus dados para futuramente te mandar marketing. Você aceita? Ele vai dizer se sim ou se não. Se ele não aceitar, você não pode coletar esses dados e depois ficar mandando a sua propaganda. Você pode até nesse primeiro momento dar essa informação inicial que ele quer, que é aquela informação sobre o alicate. Mas você não vai poder ficar reutilizando esses dados sem o consentimento dele. Sem o consentimento dele. Então, assim, eu acho que as pessoas já viram isso e acho que é muito comum isso aparecer. As pessoas não dão muita importância, né? Mas quando você entra para poder colocar seus dados, lá embaixo ele tem algumas informações, né? Falando assim, leia a privacidade, você concorda com isso, você concorda, e muitas pessoas não lê, né? Simplesmente ela vai lá e clica. Então, isso é um cuidado que as pessoas agora precisam ter e eu vejo que as pessoas não têm. Eu, de vez em quando, eu dou essas mancadas também, tá? Eu tô com pressa de fazer alguma coisa, concordo. E é ali que vai te dar essa informação, né? Eu vou mais além. Às vezes a pessoa até viu que está escrito lá, nós temos política de cookies, leia nossos termos para ver se você concorda, né? A pessoa simplesmente dá o que ela concorda porque ela quer ter aquela informação rápido. E ela sabe que em 90% dos casos, se ela não consentir, ela não vai ter o acesso ao conteúdo que ela estava querendo. Uhum. Mas ainda que ele dê esse consentimento, você, por trás desse site, por trás dessa informação, você tem que dar a opção para que, da mesma forma como ele pode consentir rápido, ele possa também retirar o consentimento. Isso é muito legal, porque é muito comum, e aí eu estava conversando isso com a minha mãe. Boa noite, Wellington Jorge, seja bem-vindo.
Eu tava conversando isso com a minha mãe. A minha mãe falou, o que é essa lei, né? Ela falou, você vai fazer o programa hoje, do que é essa lei? Aí eu expliquei da minha forma simples de que era, porque ela é uma geração que para ela não faz muito sentido algumas coisas da internet. Aí eu falei para ela sobre esse detalhe e eu usei um caso dela, um caso muito prático. Como ela é muito... Ela vai no comércio, compra bastante. Ela não é de comprar via internet, ela não compra, né? Quem compra, minhas irmãs normalmente compram, mas ela não compra. E eu falei para ela, você tem que tomar cuidado até com a pessoa que fala assim, você quer CPF na nota? Se ela fala, quero CPF na nota, e coloca esse CPF lá, a pessoa colocou o CPF, a pessoa pediu o CPF dela só para emitir nota. E com essa lei, eu estava explicando para ela, não sei se eu estava certo ou não, você pode me corrigir se eu estiver. Com essa lei, esse comércio ou o que ela foi fazer não pode usar esses dados para mandar propaganda para ela. Não pode. O comércio ele teria que perguntar para ela se ela quer que eles coloquem os dados dela num cadastro e se eles podem ofertar produtos para ela. Então, até assim, a gente no começo começou a questionar, né, a questão das farmácias. Até eu comentei isso numa apresentação que eu já fiz lá na Associação Conecta, que você vai na farmácia, eles pedem o seu CPF em troca de um desconto, de uma fidelidade, você começa a obter desconto ou dos fabricantes do medicamento ou da própria farmácia. Só que a farmácia ela tem um convênio com a assistência médica, onde ela também fornece os seus dados para assistência médica. Então, ela fornece todos os medicamentos que você está adquirindo. Uhum. Com base nos medicamentos, a assistência médica ela tem condições de mapear quais são as doenças que você tem. Olha... E com base nessas doenças, inclusive está em contrato, a assistência médica pode fazer uma reavaliação do seu contrato com ela e majorar o contrato, porque você passa a ser um usuário de risco para ela. Né? Caramba, mas isso, nesse exemplo que você deu, é totalmente ilegal eles usarem meus dados, né? Porque Exato. A farmácia não poderia passar essa informação, né? Isso, tanto que agora quando você vai nas drogarias, elas estão falando se você quer fazer o cadastro, elas estão explicando direitinho o que vai ser feito com o seu cadastro. E antes não, simplesmente elas retinham os dados e repassavam. Então, isso é uma... É que agora surgiu isso aqui, eu fiquei incomodado com isso. Realmente é uma coisa que eu não vejo as farmácias hoje falando que vai usar meus dados. Ela só fala o seguinte, você quer receber promoções? Faz o cadastro. Mas muitas vezes eles mesmos vão preenchendo os dados e eu não tenho acesso ao termo de consentimento, concordância com isso. É que naquele momento ele vai te perguntar o seu nome completo, seu CPF, seu RG, sua data de nascimento, seu endereço. Você está fornecendo aquela informação e ele está colocando no cadastro dele. Então, aí existe a relação de confiança, né, de que você está dando para aquela finalidade. Uhum. Então, a farmácia ela tem que explicar exatamente a finalidade. Minha finalidade é repassar os seus dados para os fabricantes dos medicamentos, repassar os seus dados para assistências médicas, para que você obtenha o desconto. Agora, se você não quiser me fornecer esses dados, eu vou continuar te vendendo produtos sem desconto. Entendi. Olha, que sacanagem. Isso eu posso te falar porque eu fui em uma drogaria e a pessoa me perguntou e me explicou. Eu fingi que eu não sabia de nada e ela me explicou tudo direitinho. Ai, que sacanagem. Muito, muito bom. Eu não estava... Realmente, eu tenho vários cadastros em farmácia e eu, é certeza, não lembro de ninguém falar dessa forma. Só coloca aqui para você ganhar um desconto já nessa compra, alguma coisa assim. Isso, antigamente. Mas agora, isso ocorreu... mês passado comigo, né? Até então, ninguém estava falando nada, continuavam usando os cadastros que a gente já tinha fornecido, mas a partir de agora elas estão se adequando, né? Até mesmo porque o tempo voa e agosto vai chegar muito rápido, que será onde o poder público vai poder fazer as fiscalizações e aplicar as sanções administrativas. Não, então, por enquanto, eles não podem fazer nada. O poder público, o órgão fiscalizador, não. Uhum. Mas o titular de dados pode. É interessante. Nos Estados Unidos, eu tive uma experiência, eu morei um tempo nos Estados Unidos, né? E eu lembro que até para receber ligação lá nos Estados Unidos, você não era qualquer um que liga. Hoje o doutor consulta me enche o saco. Eu não consigo bloquear esse cara. É o funerário, é o doutor consulta, é não sei mais quem...
toda hora liga no telefone fixo. Então, a pergunta é, nesse exemplo que está acontecendo, então, agosto eu sei que o poder público vai poder fazer alguma mudança. Até agosto, o consumidor pode fazer alguma coisa? Não só o consumidor, mas qualquer titular de dados, porque não necessariamente você tem o dado de um consumidor, né? Você pode ter, inclusive, o dado de um sócio de uma empresa que você tem uma relação contratual com ela. É um dado pessoal. Então, até quando as pessoas perguntam, né? Mas essa lei não é para todas as empresas. Não, pelo contrário, essa lei é para todas as empresas. Porque ou você tem funcionário, ou você faz um contrato com outra empresa, onde você vai ter acesso aos dados dos sócios, são dados pessoais. Quando não são os dados dos sócios, você tem dado de procurador. Ou você tem o seu contrato com uma pessoa física. Então, assim, todas as empresas vão ter que se adequar. Uma tem tem um tratamento de dados num volume maior, outras menor, mas todas precisarão se adequar. Legal, muito boa. Realmente eu estava com essa, né, se só agosto, né, como que a gente poderia realmente se proteger nesse momento? Não, como a lei ela entrou em vigência em setembro do ano passado, então desde setembro do ano passado, tanto os titulares de dados quanto os órgãos de proteção do consumidor, quanto o Ministério Público, eles já podem estar pedindo alguma explicação, pedindo o relatório, né, o que você está fazendo com os dados daquela pessoa. E uma vez que o titular te peça isso e você não forneça, ele pode entrar no judiciário pedindo uma indenização. Uau, independente da sanção administrativa. Uau, muito bom, muito bom. Boa noite, Simone Martins, seja bem-vinda. Manda sua cidade, manda sua pergunta, tá bom? O Caio Preza também. E a outra pergunta que eu tenho legal, nós estamos falando muito do consumidor final, né, de fazer esse trabalho. Então, a pessoa tem a coleta, né, então a empresa fez a coleta daqueles dados. O que precisa ter de estrutura, dando o exemplo que você trouxe, quais são a estrutura que eu preciso perguntar ou garantir que a minha empresa tem? Então, mesmo que seja um comércio, mesmo que seja uma empresa de serviço, quais são os critérios, né? Primeiro eu preciso coletar esses dados, falar que eu estou coletando, deixar ele ciente que eu estou coletando, se não é um inbound marketing ou inbound sales, que ele foi lá espontaneamente colocou seus dados. Legal, eu coletei isso. Agora, o outro item que eu preciso fazer, qual que seriam os próximos itens? Quando você faz a coleta, né, que você pede os dados para a pessoa, você cientificou ela, você trouxe esses dados para dentro da sua empresa. Então, a partir do momento que você trouxe os dados, você tem que garantir uma segurança para esses dados. Então, você tem que ter dentro da sua empresa procedimentos de controle de quem acessa esses dados, de como ele está sendo guardado, por quanto tempo você vai ficar com ele guardado. Boa. O tempo é importante, é muito legal. Porque não é para sempre, né? Ele tem que explicar qual que é o período daquilo, porque né? se você está pegando o dado da pessoa em relação a um contrato, terminando aquele contrato, não finda o seu tratamento de dados, porque você ainda tem que se resguardar a uma futura ação que a pessoa possa te mover. Então, por exemplo, vamos pensar numa relação de consumo, de prestação de serviços. Com um contrato, a pessoa tem até 5 anos para te acionar, para te questionar alguma irregularidade naquilo que você forneceu para ela. Então, depois que terminou o seu contrato com ela, você ainda teria mais 5 anos para ficar com esses dados armazenados. E depois que você finda esse tempo, você tem que conseguir demonstrar também como você fez a eliminação desses dados. Aí eu quero ver brasileiro dar jeito nisso, né? Então, assim, o que a gente, dentro do processo de implementação, o que a gente orienta? Que tudo você tem que documentar. Você tem que documentar como entra, como ele percorre, como cessa o contrato e
por quanto tempo você vai guardar e quando eliminar, como você faz essa eliminação. Porque no relatório que você teria que fornecer para o titular, caso ele venha a te pedir, você tem que dar todo esse trajeto. Uau, muito bom. Aqui o Reinaldo Morolo estou por aqui, assunto muito importante. O Reinaldo uma vez ficou bem preocupado com essa lei, né? Porque realmente ele está desenvolvendo essa área comercial, então para quem precisa de área comercial, fale comigo, tá bom? Mas ele realmente tinha essas dúvidas. Tem empresários que estão preocupados como ele, como a Márcia Pelican, da Morolo, que eles falaram, legal, a gente vai ter esses dados, como que a gente tem que começar a fazer, por exemplo, com e-mail marketing, né, que ainda é comum, né? Se eu vou disparar SMS, se eu vou disparar WhatsApp, se eu vou mandar sinal de fumaça, como é que ele dá isso? Então, eles estavam muito preocupados com Tudo vai depender de como você obteve esses dados. Muito bom. Porque se a pessoa te consentiu, como você falou, ela foi lá e ela colocou os dados, então, a partir do momento que ela colocou os dados, ela forneceu o WhatsApp, você manda o seu marketing pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa muito pessoal. Então, se a pessoa não tiver consentido que você mande aquela propaganda por lá, é invasivo você mandar. Entendi. Então, não é recomendável você mandar se você não tem o consentimento formal. Legal. O William Zanardi mandando boa noite. Grande William, valeu pela estar aqui presente. O Silvio Pleiudo, acho que é assim que se pronuncia, se é um professor treinado, desculpa, mandando aqui que é good. Então vamos lá. Vou trazer esse exemplo que acho que ficou bacana. Eu tenho uma base de clientes. Eu atendi já mais de centenas de empresas e eu tenho essa base de clientes. Então, vou dar um exemplo que você foi minha cliente. Então, eu sei o seu nome, tem o seu e-mail, eu sei do seu pequeno, tal. E aí eu pego e uso esses dados e mando uma propaganda para você. Eu mando um novo curso que eu quero lançar, ou uma mentoria que eu quero lançar. Lá atrás, não existia esse negócio. Eu posso fazer isso ou eu deveria fazer um passo antes para poder mandar essa propaganda? Como você já tinha os dados da pessoa, se ela vier a te questionar, você vai falar, não, porque ela vai perguntar como você obteve os meus dados. Você vai falar, foi uma relação passada, eu já prestei um serviço para você e hoje eu estou te oferecendo isso. Nesse e-mail que você mandar, é importante que você dê ali a opção para que ela não receba mais nenhum comunicado seu. Legal. Que aí ela está tendo a opção de sair, de tirar o consentimento, que antes era um consentimento viciado, né? Uhum. Mas agora ela tem a opção de falar, não quero mais receber os seus produtos. Legal. Então, por isso, uma das coisas que é importante para quem está assistindo a gente é, se você hoje tem uma base de clientes e você não sabe como fazer, tem vários CRMs, por exemplo, ou MailChimp, o que você tiver de disparo de e-mails, eles já estão preparados para isso, eles aparecem realmente que você é obrigado a colocar lá embaixo para a pessoa deixar de sair da assinatura, né? Unsubscribe o seu e-mail para você não receber mais. Ou se você tem dificuldades, o Sandro e a Janaína vieram semana retrasada para cá, eles são especialistas em marketing, é uma boa dica para vocês estruturarem o seu e-mail marketing para não correr o risco de tomar um processo. Então, você tem que deixar isso claro. Porque se a pessoa começa a receber, eu acho que agosto a coisa vai começar a pegar muito mais forte. E aí, se começar a receber notificação, a coisa já vai ser talvez tarde demais para sua empresa. E como você tocou nesse assunto da questão do banco de dados, esse banco de dados, isso que eu acabei de colocar para você, é um banco de dados seu, que você construiu ao longo do tempo da sua empresa. Banco de dados comprados, esqueça. Eu ia falar isso agora. Pelo amor de Deus, eu ia falar isso agora. Porque a pessoa vai te perguntar, como você conseguiu o meu telefone? Eu nunca tive nenhuma relação com você, por que você está me ligando? Está me ligando. Né? Então, assim, a questão da venda agora de dados, ela ainda pode ser que ela ocorra, porque as empresas de marketing pode ter um banco de dados onde a pessoa consentiu que fosse feita uma ala direta, que fosse feito marketing, envio de propaganda para elas.
Mas você precisa ter confiança de que esse seu fornecedor realmente tenha esse consentimento. Se você duvidar, é melhor você não utilizar. Sim. Agora, eu tenho uma... eu acho que isso é importante. Quando eu faço o processo de vendas, né, então, normalmente o pessoal fala, William, legal, quero prospectar, minha empresa é focada talvez no B2B, que é venda de empresa para empresa, e eu quero vender para a área de construção civil. A gente especifica mais um pouco, eu vou trazer aqui conceitos de segmentação, público-alvo, depois personas para vocês. Mas aí ele fala assim, eu quero especificamente quem vende parafuso X. Então, você vai na internet, você tem várias empresas que vendem essa lista, né? Só que também tem um dado que acho que é importante trazer, a Receita Federal também deixa isso aberto, né? Quando você tem um CNPJ, é muito comum de você achar que é um dono daquela empresa, daquele estabelecimento. Depois eu vou te provocar para saber sobre isso. Mas legal, fui nessa empresa. A empresa falou assim, não, eu tenho um dado de todo mundo que vende parafuso na região que você quer. Na região que Tucuruvi, na região da Vila Matilde, da Penha, o que for. Na hora que eu coloco ele me entrega esses dados, como que eu sei? Ele tem que dar alguma certificação? Ele tem que dar alguma prova que esses dados ele coletou de forma... legal dessa forma, ou como que a gente vai conseguir saber isso? Você pode pedir, de repente, uma amostragem. Porque, sim, como o volume, eu acredito, seja grande, né? Você pode pedir para ele uma amostragem, de repente, colocar num contrato de que ele garante a origem dos dados, a legitimidade dele de tratar isso. Porque, na verdade, assim, o grande foco da LGPD é exatamente coibir a venda de dados. Porque uma coisa é você fornecer os seus dados para receber marketing, e uma coisa é você fornecer os seus dados e a pessoa que recebeu vender os seus dados. Então, hoje, as empresas de marketing que fazem o trabalho de venda, elas vão ter que informar. Legal, eu vou ter que montar um curso com a doutora, já te provocando aqui, porque é muito comum nas empresas que eu dou assessoria sobre vendas, todo mundo quer mais clientes, e ele fala, legal, eu tenho uma lista aqui, ou alguém me deu essa lista, ou eu comprei essa lista, ou o que for, e ter esse cuidado, essa assessoria, acho que é importantíssimo para você não errar, né? Então, já vou colocar aqui para vocês, já dar uma dica para vocês antes de eu ir para a pergunta aqui que está aqui ao vivo. Para quem for da Associação Conecta e para quem não é da Associação Conecta, o que a gente vai provocar as pessoas aqui? Tá bom, vou provocar. Eu vou colocar assim, para quem é da Associação Conecta e conhece a doutora Cleide, vai falar o seguinte, o João III é o melhor. Que o primeiro que colocar aqui no site, no Facebook da rádio, ganha um diagnóstico da doutora, realmente para ver como é que está a sua preparação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Um diagnóstico prévio. Diagnóstico para essa. Ela vai falar assim, você vai precisar se arrumar, não é a consultoria, mas é o diagnóstico. E aí, isso seria para o pessoal da associação. E para quem não é da associação, vai colocar, que está assistindo aqui o Conectando Negócios e a doutora Cleide é maravilhosa. Pronto. Pode ser via YouTube, YouTube William Menezes, o RR Menezes, ou pelo Facebook, só colocar esse comentário. E aí o Reinaldo colocou aqui, temos uma pergunta. Se o cliente clicar em um WhatsApp, eu posso mandar marketing? E por quanto tempo? Eu acho que... Porque o WhatsApp ele não tem uma... Você vai ter que colocar um texto, né? Talvez, né? Aqui pegando pela pergunta dele. Vai ter que colocar um texto avisando que esses dados vai ser usado. Ou como que ele poderia fazer isso? Eu não compreendi bem a pergunta. Ele teria um grupo no WhatsApp onde ele faz as propagandas. Isso. Por exemplo, eu tenho lá o seu número. Eu descobri seu número. Aí foi lá, mandei para você o WhatsApp. Foi lá e falou, se você clicar aqui, você vai ter a consultoria X. Ou você vai ter a mentoria X. É onde está escrito aquele entrar no grupo do WhatsApp. Entrar no grupo, por exemplo. Uma vez que ela entrou, ela consentiu. Mas ela também tem o direito de sair do grupo. Uma vez que ela saiu do grupo, você vai deixar de fazer a propaganda. Porque, na verdade, você não vai mandar a propaganda
para ela. Você vai colocar a propaganda naquele grupo, né? E ela vai ter acesso à propaganda através do seu grupo. Legal. Então, assim, então, de qualquer forma, ele precisa garantir que dentro do grupo, que ela entrou dentro do grupo, tem que ter alguma menção naquele grupo que a pessoa pode sair a hora que quiser, porque o WhatsApp é tranquilo para entrar Sim. e sair. Né? É automático, né? É automático. E se ela for clicar para dar algum outro dado a mais, um e-mail, alguma coisa assim, ele precisa colocar a menção que vai tratar esses dados e que ela pode pedir para sair a hora que ela quiser desse Isso. grupo ou da lista dele. Sim. Se for extra WhatsApp, se ele criou uma lista paralela, ele precisa informar a pessoa de que ele está incluindo ela nessa outra lista. Legal. E aí ele manda uma outra pergunta, e aí, eu vou ver se eu consegui entender aqui a pergunta dele. Ele fala o seguinte, em quanto tempo tem alguma forma do cliente se descadastrar? Acho que já te respondeu. Seria, a gente tem que ter uma forma de colocar dentro do WhatsApp essa... É porque o WhatsApp é tranquilo, ele sai a hora que ele quiser, né? Isso. Do WhatsApp ele entrou, ele viu aquele link, a descrição do link interessou, ele vai lá entrar no grupo. Ele entrou. Ele entrou no grupo, ele começou a ver que o conteúdo não interessa, ele vai sair do grupo. Agora, se o dono do grupo pegou esse número dele e vai mandar por fora, ele não pode. Não pode. Ih, Reinaldo, não pode. Né? Ele teria que, de repente, talvez, descrever no grupo que ele vai pegar o e-mail, o WhatsApp daquela pessoa e vai mandar uma propaganda particular. E a partir do momento que ela não quiser mais receber, ela comunique. Legal. E uma vez que ela comunicou, tem que cessar o envio. Legal. Então, acho que mais claro do que isso é realmente pegar o número, porque está naquele grupo. E acontece muito isso, né? A pessoa... você entra num grupo WhatsApp, o Telegram é muito mais tranquilo, você não consegue invadir o espaço das pessoas, né? O Telegram e outras plataformas. Quando você monta grupo e tem várias pessoas lá, algumas pessoas inconvenientes vê que você está lá e começa a mandar para você no particular, né? Isso realmente vai ser um item realmente bem complicado de a pessoa fazer a partir de agora, né? Sim, porque a pessoa que está recebendo, ela pode ou bloquear, ou ela pode falar, não tenho contato, não pedi, não quero, não me mande mais. E a pessoa tem que respeitar isso. Ela não é porque você entrou em um grupo que você está aberto a ficar recebendo propaganda massiva de forma particular. Porque ao entrar num grupo, inclusive, você tem a opção de simplesmente limpar toda a conversa sem olhar nenhum do conteúdo, nada do conteúdo que está ali, né? Então... Sim. Legal. A Márcia aqui foi das não conectadas que mandou, conectando o negócio, a doutora Cleide é maravilhosa. A Márcia tá ganhando tudo. Ela ganhou na semana passada, tá ganhando de novo. Você e ela, vou te falar, são complicadas, viu? Então tá bom, então já ganhou um pré-diagnóstico da doutora aqui para a Lei Geral de Proteção de Dados. Pede para ela fornecer o e-mail dela para a gente poder mandar o link com o formulário. Então você pode colocar seu e-mail, você pode mandar direto para mim e os seus dados vai ser usado para o envio do formulário. Para mandar o envio do formulário para você fazer já o pré-diagnóstico já da sua empresa. É isso, né? É isso. Aí, tá vendo? Tô aprendendo, tô ficando fera nisso. Doutora, legal. Nós falamos bastante dessa parte de... Acho que inbound marketing. A pessoa vai lá, coloca se voluntária, é voluntário o preenchimento. E agora do outbound, que vamos falar assim, quem é fera no outbound realmente vende mais. Né? Não costumo falar que a venda... Costumo não, né? Isso é de conhecimento de todos que estudam isso. O inbound marketing é passivo. Né? O seu cliente precisa... se interessar pro seu conteúdo, gostar de você e blá 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 blá, para ele chegar lá e colocar os dados. Ou ele se interessou pelo seu vídeo maluco, ele entra, como esse vídeo aqui que vai ficar gravado. Você gostou dele, você vai lá e cadastra. Legal, ele fez isso. Esse é o inbound. No outbound, não. Eu faço uma amostragem e falo, legal, quero todas as empresas de novo que vendem parafuso na Vila Matilde. Ou Vila Matilde City, tá? É um outro lugar de São Paulo, do Brasil. Vila Matilde City. Eu vou lá e falo assim, legal, quero todo mundo que reside naquele lugar. Aí eu coloco o perfil, que seja mulher, de 30 a 45 anos, que goste, sei lá, de bolsa, que eu tô vendo a sua bolsa ali. Bolsa.
Legal. Eu pego essa amostragem. E aí eu pego, talvez, ou compro uma lista, que a gente já falou o que vai fazer com essa lista, mas a internet dá várias opções de você filtrar, por exemplo, Facebook, Instagram, outras redes sociais. Na hora que eu faço esse filtro, consigo o telefone na doutora Cleide, na Vila Matilde, e começo a ligar, eu estou infringindo a lei? Está, porque ela não pediu. Exato. Eu vejo que isso é um grande problema para quem faz o antigo cold call, né? Ligação fria, que antigamente, pessoal, para quem talvez tenha menos de 40 anos, não vai saber o que é isso, que era a lista amarela, né? Você pegar uma lista amarela, o lista amarela, não. Páginas amarelas. Não, páginas amarelas, tá vendo? Eu nem lembro, tá vendo? É que eu tenho 32. Denunciei. Páginas amarelas, você denunciou, você tem mais de 40, hein? Aí você pegava lá, ou você pegava a lista telefônica, e você, quero falar com essa pessoa. Ou, na páginas amarelas, a empresa. Você conseguia aquele telefone. Esse tipo de abordagem. Então, realmente, com essa lei nova... Mas se a pessoa estava na lista, é porque ela autorizou. Perfeito. Né? Então, nas páginas amarelas, as empresas que estavam lá, inclusive, elas pagavam para se anunciar ali e serem achadas. Né? Então, a mesma coisa na internet. Se a empresa estiver com os dados dela de contato ali, não tem problema você ligar. Então, colocou no site... O problema é você pegar um pouco de dado e, com base na inferência, acrescentar mais dados e você conseguir chegar naquela pessoa. Então, você pegou algo que era anônimo e tornou identificável. E a partir desse momento, você começou a ligar para essa pessoa. É diferente. O pessoal de venda vai ter que se virar nos 30 mesmo. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente faz... Vou dar uma dica aqui, tá bom? Mas isso é... Para quem é um bom vendedor ou quem tem uma equipe de vendas forte, ela faz toda uma pesquisa antes. Então, quando eu entro no seu site, eu vou entrar para poder vender para a empresa X, eu já olho a empresa, vejo as conexões dela, descubro quem é o sócio, descubro quem é o comprador, e aí eu consigo o nome dessa pessoa. Então, a gente vai amarrando com vários lugares para poder ter aquela base. Então, eu sei quem é o comprador daquela empresa. Então, essa teia não vai poder existir mais. A empresa está com um site, por o exemplo. Site dela, ela tem lá o contato, porque ela quer vender. Então, por exemplo, você entra no site da R.R. Menezes, está lá. R.R. Menezes, tem a foto do William, não sou eu, mas é o bonitão. Vocês olhem lá, R.R. Menezes, da R.R. Menezes, é bonitão aquele cara lá. Aí tem outras pessoas que não são tão bonitas, também estão lá nesse site. Mas tem lá, William, e aí tem um telefone. Aí ele fala, legal, William Menezes, deixa eu procurar o William Menezes agora no LinkedIn. Na hora que você entrar no LinkedIn, vai ter um outro William bonito também, igual aquele lá, no LinkedIn, que vai aparecer no YouTube, que vai aparecer no Instagram, no Facebook, e assim por diante. Você tem uma teia de informações. Então, mas nessa teia de informações, tem o telefone, que ele vai entrar em contato com você, então isso... É você que está divulgando. Então, não teria nenhum problema de você pegar essa informação. Legal. Porque quando ele te falar onde você obteve o meu telefone, você vai falar, peguei no site, na internet. Muito bom. Então, assim, se você não quer ser incomodado, não entra na internet. Não é? É por aí, né? Não divulgue suas informações. É porque as pessoas divulgam qualquer coisa na internet, né? Até coisas que não deveriam divulgar, elas divulgam na internet. E aí ficam com receio de depois ser oportunada nesse momento, né? Mas muito bom. Sim, porque o marketing ele acaba juntando várias informações, né? Que assim, digamos assim, o homem médio, né? Ele não tem tantas informações do que está por trás do mundo da propaganda e do marketing. Então, para ele, como eu te falei no início, ele fornece o dado dele simplesmente para ele conseguir aquele descontinho no medicamento dele. Ele não sabe o que está por trás disso. Então, agora ele vai ter que saber. Sim. E aí ele decide se, mesmo assim, ele quer dar o seu dado ou não. E para a empresa de marketing, a empresa de marketing que trabalha com venda de dados, ela vai ter que falar para ele, olha, eu vou coletar os seus dados, vou tratá-los, vou divulgá-los no mercado, recebendo por isso. E você vai receber em troca a propaganda dos produtos que você almeja. Muito bom. Então,
sugiro que vocês pesquisem direitinho, olhem direitinho qual é a empresa que está fornecendo esses dados, tomar muito cuidado com isso, porque realmente o bicho vai pegar, né? Então, eu espero que... E eu vejo que isso é um bom sinal, né? Porque está muito invasivo as coisas, né? Eu falei para você, tenho meu telefone, se deixar agora de madrugada ou à noite, o cara me liga vendendo funerária. Não, cara, não chegou a hora ainda, espera um pouco, né? Tenho aí seguro com a Murolo, tem um monte de coisa aí, cobre tudo. Fica tranquilo que eu não preciso disso agora. Mas os caras são importunos. Se não consegue tirar esse pessoal, né? Para esse quesito, a LGPD ela não trata desse assunto, né? Mas já existe no PROCON o não me perturbe. Não perturbe do PROCON, onde você vai lá e coloca os dados da empresa que está te perturbando e ela não pode mais ficar te ligando. Uhum. E tem o não me perturbe, que é para as operadoras de telefonia. Então, Claro, Vivo, você também faz o cadastro lá e elas ficam proibidas de te ligar para te dar propaganda. Boa. Já, mais uma dica para vocês se prepararem. Então, você vai ter a propaganda na televisão ou a propaganda de você ir diretamente na loja, mas você não vai receber mais essa ligação que fica importunando. Legal. O Robert, maravilhoso, lindo, tá mandando aqui um beijo, sorte pro papai. É isso aí, filhão. Aqui tinha uma perguntinha aqui acho que deve ser do Guilherme. Como fica a política do WhatsApp? E aí a Solange manda também. Quando a gente disponibiliza o WhatsApp comercial no site, fornecedores podem ficar enviando propaganda de seus produtos sem pedir? Então, uma é a política, como é que ficou a política do WhatsApp agora, que acho que é uma preparação também para esse momento que a internet, todo mundo tá vivendo, né? E a Solange trouxe essa questão. Eu não entendi a pergunta do Guilherme. Com essa política nova do WhatsApp, que agora você precisa aceitar para usar o WhatsApp, você precisa aceitar que ele vai usar seus dados. Ele já usava, mas agora ele está sendo correto e falando assim, vou usar e vou vender seus dados para as empresas venderem para você. Que é assim que ele ganha dinheiro. Sem propaganda, ele não ganha. Como fica com essa política agora do WhatsApp? A gente vai ter que aguardar um pouco para ver se realmente eles vão em frente com isso, porque eles tentaram isso fora do Brasil e houve uma repercussão negativa e eles voltaram atrás. Então, como teve a repercussão negativa aqui também, vamos aguardar para ver se realmente eles vão em frente ou não. Porque eu acho que isso pegou muito mal para eles, né? Porque eles já sentiram que eles vão perder os usuários, né? Os usuários vão migrar para outras plataformas, outros aplicativos que hoje já existem e acabam sendo até equiparados ao próprio WhatsApp, né? Então, talvez eles esqueçam esse assunto. Legal. A Solange aqui mandou assim, quando é disponibilizado o WhatsApp comercial no site, então fornecedores podem mandar propaganda à vontade? Eles podem te mandar porque você disponibilizou o seu contato e você não querendo receber, você tem que pedir para eles cessarem. Uma vez que eles não cessem, aí é onde você tem o direito de procurar se resguardar e procurar os seus direitos. Legal. Isso também foi uma conversa que eu tive com a minha mãe hoje, né? Porque minha mãe é engenheira e ela ainda é da época da placa, né? Que você tem que colocar a placa e coloca o telefone lá, né? E ela passava muito por isso. Ela me contou até hoje que teve gente que falou que era fornecedor dela, que ia entregar o material. Falando, eu contratei esse cara. Ele queria vender o material na obra que ela estava atuando. E como ele pegou o nome dela na placa, né? E pegou o número do telefone, ele falou que era fornecedor dela. É o mesmo conceito, né? Se você colocar o telefone nessa placa, que é engenheiro responsável, né? Em uma obra, você também está liberando que a pessoa possa mandar alguma coisa para você. É que ali não tem o número do seu telefone, né? É que algumas pessoas colocam, por exemplo, engenharia, Galvão, alguma coisa. O nome da empresa. E coloca o nome da empresa e coloca o telefone, por exemplo, né? No meu caso da minha mãe, como é pessoa física, ela colocava o telefone, porque se vier um fiscal, vier alguma coisa, ele também aciona, né? Acho que acionava ela por essa, né? Mas se tivesse esse tipo de placa, ela tá liberando o acesso?
Ela está liberando o primeiro contato, né? Porque você divulgou publicamente, está público o seu telefone, então você está aberto a qualquer ligação. Aí, a partir do momento que você identifique que aquilo não foi para aquele propósito, você pode falar para a pessoa: não desejo mais receber o seu contato, não tenho interesse no seu produto, tire o meu telefone do seu cadastro. Legal. Uma vez não respeitado isso, você notifica a pessoa e, permanecendo, você tem aí já um respaldo jurídico para você provar que você está sendo importunado e pedir uma indenização. Legal. E o Guilherme aqui, o Guilherme encheu de pergunta aqui, né? Quais são as ações que a empresa precisa tomar para que os funcionários, com relação aos funcionários, não divulgar os dados, né? Porque isso é um grande risco também, né? Dos funcionários enviarem dados ou trocarem dados, né? Isso, Guilherme. As empresas elas precisam, num primeiro momento, adequar o contrato de trabalho com os funcionários e precisam fazer eles assinarem termo de confidencialidade. Ah, legal. Esse é do Rafael, na verdade, Barcelos. O Francisco Assis também colocou aqui quais são os passos para resolver entrar com ação contra a empresa. Os passos seria você primeiro documentar essa importunação, né? Então, você recebeu o primeiro contato, você disse que não queria, a pessoa retornou, aí é importante você fazer uma notificação, mesmo que seja extrajudicial ou por e-mail, dizendo que se ela não retirar os seus dados do banco de dados, isso será passível das medidas legais cabíveis, e aí sim você tem o respaldo, porque aí você consegue provar a importunação, né? Aí você consegue entrar com a ação. Legal. Show de bola. Agora, a gente pegou os dados, o marketing trabalhou esses dados, todo mundo preencheu, ou eu consegui isso de forma legal, né? Uma vez que eu estou fazendo essa prospecção, estou ligando, as pessoas foram falando que não queria receber ou não tem interesse naquele momento. Esses dados que as pessoas falam que não quer nesse momento, como que eu lido com isso? Como é que a gente pode trabalhar? Por exemplo, eu ligo para 20 empresas. A pessoa fala: não tenho interesse nesse momento. Quando ela fala nesse momento, aí a sua equipe de venda pode perguntar se pode deixar os dados dela armazenados e entrar futuramente em contato. Quem sabe naquele momento futuro ela tem interesse. Se ela disser: não, por favor, retire os meus dados, você elimina. Entendi. Show. Agora, não quero de jeito nenhum, eliminação direto. Sim. Se eu não quero nesse momento, eu posso... Você pergunta se futuramente você poderia ligar novamente. Perfeito. Então, pessoal, já vai aprender, né, para não cometer erro na hora da venda. Legal. E na questão dos cookies? Agora você vê que todos os sites, né, que boa parte que você vai comprar alguma coisa tem os cookies, o famoso cookies. O que é isso? Se você conseguir responder, senão a gente pega uma ajuda de universitário na parte de tecnologia. Mas, assim, o que esses cookies realmente fazem? O que ele permite ou não permite nessa lei nova? Linguagem técnica eu não tenho para passar, mas perfeito. O que seriam os cookies? Os cookies, eles pegam as suas informações e trabalham elas justamente para... que eles dizem que eles estão direcionando o conteúdo para você de acordo com aquele seu interesse inicial. Uhum. Então, para isso que servem os cookies, né? Para a empresa coletar alguns dados seus e depois te mandar uma propaganda mais específica. Legal. Lá, quando você fala aceitar cookies, você não tem muita explicação, né? Geralmente, ele fala que ele faz o uso dos cookies e ele pede para você acessar a política de privacidade, que é dentro da política de privacidade que vai estar explicando exatamente o que é feito com os dados, como é feito, como é tratado. Legal. É que nós não temos o hábito de ir lá tudo, né? E ler tudo. Mas eles colocam muitas páginas, né? Uma vez que você aceitou, a empresa vai te mandar a propaganda dela. E se você não quer, você tem que ter a opção de sair, que é o que a gente comentou no início. Sim. Do mesmo jeito que é fácil entrar, tem que ser fácil sair. Sair também. A Janaína aqui está mandando um oi. Né? Oi, Jana. Um beijo, Janaína. Maria José também Vasco mandando um oi para nós. E qual é a melhor forma de eliminar esses dados? A Carla Menezes está mandando. Tá fera, hein? Qual que é a melhor forma de eliminar esses dados?
Aí vai de empresa para empresa, ela vai ter que ter dentro da política dela, dos procedimentos dela, como ela vai fazer essa eliminação. Tá, então, mas assim, o que o cliente precisa... A eliminação seria, em termos, vamos transportar para o papel. Você pegar aquele contrato que contém aqueles dados, ou aquele documento, aquela ficha que você tinha, os dados pessoais da pessoa, rasgar de uma forma que ninguém reconstrua eles. A mesma coisa seria quando você está falando de um sistema da informação. Você tem que deletar aquilo do seu sistema de forma que outra pessoa não consiga ainda entrar e retirar aquele conteúdo. Ainda mesmo que você apague, porque existe o histórico, né? O histórico, o esqueleto, né? A memória que fica mesmo dentro da máquina, né? Então, aí o pessoal de TI consegue eliminar isso para que você realmente não use mais. Tá. Agora, acho que a gente está chegando no final. Esse tema tá maravilhoso. Você viu como vai rápido? Passou rápido. Falei para você, esse negócio é muito rápido. Falei, é muito rápido. Não dá nem tempo de ficar nervoso. Só fica antes, depois passa muito rápido isso. Legal. Eu tenho, por exemplo, clientes, e já tive ex-clientes também, que tinham uma base muito antiga. Talvez até a pessoa nem lembre da empresa, ou a empresa não lembre que contratou aquele fornecedor e tudo. Se eu tiver essa base e eu mandar um e-mail marketing, eu mandar uma comunicação via WhatsApp, SMS, o que for, e falar que é um dado muito antigo que eu tinha dele, né? Não tenho mais autorização para usar, mas eu tinha dele. E eu posso ainda utilizar, não há nenhum risco para tomar um processo. Quando você tem como comprovar que ele é um antigo cliente seu, não. Uhum. Mas nesse recontato, né, nesse contato que você está restabelecendo com ele, você tem que deixar claro para ele que se ele não quiser receber mais o seu conteúdo, ele tem esse direito. Legal. Então, o que eu queria trazer para vocês, e provocando a doutora... Porque é justamente assim, se ele for entrar para falar, não, mas você está me mandando... Lá atrás eu tinha os seus dados, a gente tinha essa relação, né, comercial, portanto eu te mandei. Se você não quer mais receber, ok, vou tirar os seus dados da minha base. Então é muito importante deixar bem claro, garrafal, não precisa na parte de baixo do seu e-mail, das mensagens, facilite para que ele possa sair daquela lista, né? Sim, e uma vez que ele coloque lá que ele quer sair... não ficar perguntando por quê, se alguém pode entrar em contato. Não, se ele manifestou que ele quer sair, deixe ele sair. Uhum. Porque senão vai ser uma importunação. Por que você vai deixar a minha base de dados? Por quê? Mas eu não posso fazer alguma coisa para te manter? Não, a pessoa não quer mais. Você tem que respeitar isso. Legal. Acho que não tem a ver, talvez não tenha muito a ver isso, mas acho que fiz uma conexão aqui bacana, né? Um insight que eu tive. Acontece muito dentro que a gente faz o processo de vendas, por quase cliente, o cliente que você quase fechou e por algum motivo ele desistiu da sua compra. Largou o carrinho, né, de compras, ou ele largou depois que um vendedor mal treinado fala que foi por causa do preço, né? Então, esse cliente deixou de comprar aquele produto ou serviço. Esse dado está coletado pela empresa, porque ele foi até quase a finalização da venda. Nesse caso é muito importante também, na hora que ele for querer reativar esse cliente que não comprou naquele momento, ele colocar se ele quer sair daquela lista ou não. Correto. É corretíssimo, perfeito. Então, dica para vocês aí, se vocês tiverem uma lista de ex-clientes, ou quase clientes, né? Vamos falar dessa forma, quase clientes, e aí você quer trabalhar ela para reaquecer, é muito importante você deixar ele livre para ir embora, né? Partir de vez. Fala assim, eu vou ficar aqui, mas você pode ir embora, né? A gente recebe aquele e-mail falando você deixou alguns itens no seu carrinho. Exatamente, você deixou uns itens no seu carrinho, volte. E se ele falar assim, não, já era. Não. Se ele for lá e zerar o carrinho, ele está falando não para você. Muito bom. Doutora, a gente falou bastante sobre vendas, eu agradeço muito o bate-papo, você viu que voou aqui o nosso tema. O
que você deixaria de dica final para o pessoal? O que eles precisam fazer para realmente não ter problemas com a lei, principalmente em agosto? Eu sei que o seu pré-diagnóstico foi para algumas pessoas, mas qual é essa dica que você daria para as pessoas se prepararem agora? Então, eu ressalto que a lei é para todas as empresas e não para algumas, porque é o que a gente tem escutado muito, né, de alguns parceiros. Olha, eu já tentei falar sobre esse assunto com o meu cliente, mas ele acha que a empresa dele não precisa, né? Então, assim, não, essa lei é para todos. Ou em função de você tratar dados de terceiros, ou em função de você ter funcionários. Então, você vai ter que fazer a adequação em maior ou menor escala, mas vai precisar. Não esqueçam que a lei já está em vigência, então, a qualquer momento, um titular pode bater na porta da sua empresa e te pedir explicação sobre os dados. E, segundo a lei, você tem 15 dias para dar essa informação. Uau, 15 dias. Ou seja, em 15 dias você não consegue fazer nenhuma implementação da lei para você conseguir dar essa resposta para o seu cliente, né? Então, quem ainda não começou a fazer a implantação, comecem. Embora pense, mas é algo muito grande, eu não vou conseguir pagar, minha empresa é pequena, comece. Porque você não precisa fazer tudo de uma vez. Você vai subindo degraus, né? Você vai fazendo a política de privacidade, a informação no cookies, você começa a adequar os seus contratos, e aí depois você mexe para a parte do sistema, que a parte do sistema é que realmente seria o mais caro, né? Mas mesmo para as empresas pequenas que não detêm um sistema, elas precisam adequar, porque elas precisam ter pelo menos uma política de procedimentos dentro da empresa. Então, eu sou um vendedor pequeno, né? Tenho e-commerce, mas assim, eu tenho uma lista de Excel com os dados dos meus clientes. Quem tem acesso a essa lista? Legal. Né? A segurança que você dá para o seu cliente. Então, é importante que você tenha o procedimento, porque se alguém bater na sua porta, você tem que demonstrar a trajetória que eu falei lá no começo. Então, você tem que ter pelo menos começado, né? E dentro da governança corporativa, a questão do compliance, está tudo interligado. Então, você vai ter um controle dos seus contratos, você vai ter um controle dos seus dados. E tudo isso demonstra o quê? A boa-fé do empresário. Sim. Então, numa responsabilização, isso conta. Isso que a gente vai testar agora, a boa-fé das pessoas, né? Porque realmente é o grande desafio. O Sandro está mandando aqui parabéns para a doutora. Obrigada, Sandro. A Jana ainda colocou, ai, que simpatia. Eu acho que foi para você, viu? Mas certeza absoluta. E aí, desculpa, também a Márcia mandou um ótimo tema, parabéns pela entrevista. Então, finalizando, eu vou fazer essa provocação, tá bom? Então, todo mundo que tiver dúvidas sobre a lei, sobre como se preparar, quais são os contatos? Como a gente faz para encontrar a doutora Cleide Tavares? Tem as redes sociais, né? Tanto seria do Tavares Consultoria e Assessoria Jurídica. Tenho no Facebook e no Instagram. E aí vocês podem me achar por lá. Até assim, por conta da questão da OAB, eu não posso fornecer os meus dados assim, abertamente, né? Então, quem tiver interesse pode me procurar. Legal. Então, vocês podem procurar também dentro da Associação Conecta. Na próxima quarta-feira, 18 horas, vai ter reunião. A doutora Cleide vai estar lá. Quem também tiver dúvidas sobre a lei, como se preparar para a parte comercial, pode entrar em contato comigo. Ela não pode por causa da OAB, mas eu posso. Então, você pode entrar na RR Menezes, vai ter meus dados lá, tem telefone, e-mail, tipo sanguíneo, não estou brincando, mas tem bastante dados lá. Vocês podem entrar e pedir realmente, tirar dúvidas, eu entro em contato com a doutora e quem sabe a gente monta até um workshop sobre como se preparar com as vendas e não correr o risco com a lei. Vamos boa isso aí. Gostei, foi muito bom. Mas gratidão no fundo do coração, foi muito bom. Eu que agradeço pelo convite. Sumiu o tempo aqui, o tempo correu muito rápido. Espero te encontrar novamente aqui no programa, porque juntos somos mais fortes. Com certeza. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Boa noite. Uma boa noite para todos. É que ali não tem o número do seu telefone.
contato, né? Porque você divulgou publicamente, está público o seu contato. Você está aberto a qualquer ligação. Aí, a partir do momento que você identifica que aquilo não foi para aquele propósito, você pode falar para a pessoa: não desejo mais receber o seu contato, não tenho interesse no seu produto, tire o meu telefone.